Mano, e explica pra gente, o que faz um vereador, um deputado estadual e um deputado federal? E um senador? Qual que é a diferença disso aí? O senador tem uma peculiaridade. O vereador, o deputado estadual e o deputado federal é basicamente a mesma coisa em esferas diferentes. Tá. Então, o vereador ele vai legislar, de acordo com a Constituição, né? Todo parlamentar, ele tem que legislar, tem que fiscalizar o poder executivo. Criar lei. Exatamente. Tá. Eu vou criar, tá com problema de poda de árvore. Eu sou a favor de privatizar o serviço de poda de árvore. Eu crio uma lei e essa lei tem que ser votada e aprovada e sancionada pelo executivo. Tá. Aí tem essa primeira função, legislar. Fiscalizar o executivo. Então, não tá fazendo o serviço que tem que fazer, tem indício de corrupção. É papel do vereador ir pra cima. Por exemplo, o trabalho que eu faço muito é de fiscalizar UPA, unidades de saúde, porque sempre tem irregularidades, como, por exemplo, o médico dá o nome dele lá no ponto e não ir trabalhar. Ah, já vi uns E ele vai vídeos. trabalhar em outro lugar. Eu já peguei um caso desse e tá, inclusive, correndo no Ministério Público. Então... então vocês têm a função também de ficar de olho pra ver se estão fazendo direito. Inclusive, o Sindicato dos Médicos ficou contra mim, entrou na justiça tentando me impedir de fiscalizar e a justiça decidiu ao meu favor. Boa. Tá, então, eu tô fazendo a minha função de vereador. E aí é na cidade. Isso. Você é o vereador da cidade de São Paulo, tem o vereador de Sorocaba, Exatamente. de Campinas, tá. E daí, a deputada estadual é a mesma coisa, a nível estadual. Ele vai cuidar do aparelho público estadual. Tá. E a nível federal, o deputado federal. Tem outra questão também que a Constituição atribui à função do parlamentar, que é a representatividade. E às vezes as pessoas ficam, por que você fala muito? O que você tá falando? Você tem que trabalhar. O trabalho do vereador é falar. Parlamentar. Parlamentar é parlar, é poder falar. Então, o meu discurso é uma das minhas funções como vereador. Quando eu discurso de cima da tribuna da Câmara Municipal de São Paulo, eu tenho um peso maior do que... Inclusive, tem uma proteção legal que uma pessoa comum não tem, entendeu? Então, eu tenho ferramentas, tenho visibilidade e tenho a possibilidade de influenciar mais pessoas devido ao cargo que eu ocupo. E essa é uma das funções de um parlamentar. E daí você tem a questão do senador. O senador, ele é um legislador também, só que ele tem uma peculiaridade. O Senado serve para equilibrar o poder dos estados. Então você tem 3 senadores por todos os estados. O menor ao maior. 3 por estado? 3 por estado. Não tem a proporcionalidade da quantidade de pessoas. Tipo, o vereador, uma cidade maior tem mais vereadores. Exatamente. E uma cidade menor tem menos. Exatamente. Senador é 3 por estado. Senador é 3 por estado para equilibrar as forças. Tá. O deputado federal deveria ser mais proporcional. Infelizmente, no Brasil, o deputado federal também equilibra um pouco. Então, o São Paulo é muito desfavorecido nessa conta. A gente tem menos deputado do que deveria. Tá. Mas o senador, além disso, era para funcionar o senador como um fiscalizador da Câmara de Deputados. Por serem mais velhos, não era nem para o senador poder produzir lei. Era para ele simplesmente validar as leis dos deputados. Tá. Só que não é assim que funciona. Os senadores, com o tempo, foram querendo mais poder. E hoje em dia, eles também criam projetos de lei. Mas, teoricamente, o senador, ele é um representante do Estado. Tá. Um deputado é representante do eleitor. Tá. Entendeu? Quanto que ganha cada um desses? Qual que é o salário do vereador, deputado? Aí varia conforme o estado? Depende. Eu sei que alguns estados maiores, em termos de território, geralmente têm mais benefícios e maiores salários do que em estados que nem São Paulo, que é a cidade de São Paulo. Por quê? Tem uma justificativa, eu acho que não cabe, mas mesmo assim existe essa justificativa. É muito porque nos estados maiores o cara tem que fazer longas viagens. Então, para ele chegar em todos os pontos do estado, por exemplo, Mato Grosso, ele precisa pegar um avião e ir para outra região. Então, tudo isso encarece a atividade parlamentar. Tá. Em cidades que não tem tanto esse problema logístico, tem estradas boas, etc., geralmente os benefícios tendem a ser menores. Aqui em São Paulo, o salário que eu sei é o meu. O meu salário líquido é em torno de R$20 mil. Tá. Que é e aí um tem bom imposto salário. Normal e tal? Tem imposto e tem processo, no meu caso. E aí eles comem uma fatia. Tá. E daí você tem a estrutura, que você tem os seus assessores. Você tem assessor parlamentar, tem a verba para você custear despesas básicas de gabinete, para fazer uma contratação ou outra. É aí que começa a galera a fazer coisa errada? Tipo, porque uma coisa que reclamam muito de político, né? É isso, que os caras já têm um salário bom, mas tem trocentos benefícios. Aí sabe esses papos de que gasta com lagosta, que gasta com viagem cara? Como é que funciona isso? Tem um critério assim, tipo de você tem X para gastar? Tem alguns limites, mas em São Paulo, geralmente, a maior parte dos custos extras que um vereador tem são ligados à atividade parlamentar mesmo. Tá. Tirando a questão de saúde, que a Câmara disponibiliza lá um reembolso de saúde, você vai ter
você pode contratar, sei lá, serviço de mídia, você pode contratar aluguel de equipamentos, esse tipo de gasto. Tem uma verba. Exatamente. E também você tem um carro oficial que você tem para você poder fazer as suas agendas. Tipo, com motorista isso. à tua disposição. Inclusive, tem uma coisa que antes, o Novo e muitos outros movimentos, eles tinham um discurso de tipo, eu vou abrir mão de uma parte do que eu tenho. O que acontece na prática quando você abre mão? Quando você abre mão, o dinheiro volta pro caixa e ele é gasto de outras formas. Outro vai pegar. Exatamente. Não vai pra saúde pública. E muitas vezes talvez nem fique no caixa, né? Porque às vezes pode ter desvio. Então, assim, infelizmente, eu gostaria muito de que eu pudesse abrir mão de uma parte dos benefícios e ele ser destinado pra saúde, por exemplo. Isso é impossível. A lei não permite. O Partido Novo, por exemplo, ele tentou segurar o verba lá do fundão, etc., durante muito tempo e destinar pra outra coisa, a justiça não deixou. Tá. Então, assim... você tem a alternativa de competir em desigualdade com as pessoas, os políticos que já são corruptos, eles ainda tendo mais verba do que você, ou você vai usar a verba lícita que você tem. Eu escolho hoje em dia, com a mentalidade que eu tenho hoje, eu escolho usar a minha verba e fazer uma boa alocação. Ter bons funcionários, prestar um bom serviço e não desviar nenhum recurso. Tá, mano, agora uma dúvida. O Brasil é conhecido como país da corrupção. Isso é triste. Cara, o político já tem um salário legal. É ganância ou tem um bagulho miserável lá dentro que você não consegue ser honesto, senão você vai ser queimado? Sabe, porque eu já vi gente falar assim, cara, ou você entra no jogo dos pilantra, ou você vai ser cortado. Rola um negócio assim, tipo, se você quer fazer certinho, todo mundo vai querer te puxar teu tapete? Assim, pessoas que são envolvidas com o sistema, elas têm mais poder político. Isso é fato. O que você vai ver um parlamentar do Centrão? Ele vai aprovar muito mais projeto do que um parlamentar ideológico. E isso se deve aos relacionamentos que as pessoas têm e que são relacionamentos que não são próprios pra mim, pra eu que sou um cara honesto. Então existe essa dificuldade. Agora, é impossível um parlamentar e um político ser um cara honesto? Obviamente que não. Porque você depende do voto. Se você tiver eleitor, você vai ter um mandato e você tendo um mandato, eles têm que te aceitar, gostem ou não. Você vai ter poderes e prerrogativas que você pode usar. Que é o que eu tento fazer. Você tem uma coisa que eu gosto de salientar. Geralmente as pessoas pensam assim, nossa, o Brasil é muito corrupto. É como se em algum lugar do mundo a política não fosse cheia de corrupção. Como se, é óbvio que tem lugares menos corruptos. Mas o que eu quero dizer é o seguinte, historicamente, você tinha o Estado, e quem que era dono do Estado? Era a nobreza. Então era o rei, era os nobres, todo mundo que tinha títulos nobiliários, etc. Todo mundo fazia parte daquela corte, e era de família. Você passava de geração em geração. Depois de um tempo, a galera começou a falar, pô, vamos limitar o poder desses caras aí? Por que ele tem que ter tudo e não dá justificativo de nada? E aí começa a participação popular, a Magna Carta Libertatum, né, na Inglaterra, para limitar o poder do monarca. Você cria uma carta falando, nossa, só vai fazer o que tá essa carta prescrevendo. E isso vai evoluindo. E você vai, teoricamente, tirando o político, entre aspas, o nobre, o gestor do Estado, ele vai perdendo a função de dono das coisas. Ele não é mais dono. Só que uma coisa é você no papel colocar lá, olha, o político não é dono das coisas. Outra coisa é isso na prática. Desde que você teve essas mudanças, depois das grandes revoluções, etc., a mentalidade nunca mudou 100%. Então, beleza, você tem inclusive uma escola da ciência política que chama escola elitista, que ela diz que não é porque você mudou a forma de organizar a sua elite política que ela deixou de ser uma elite e de ditar as regras. Então, por exemplo, você tem o Centrão aqui no Brasil e o tempo todo eles estão aprovando legislações que favorecem a eleição de políticos do mesmo estilo deles. Então ele se mantém no poder, o cara tem 8 mandatos. Por quê? Porque ele é muito bom? Quem que se mantém popular durante tanto tempo? Não é. É na base do dinheiro, da força, né, política e do poder, que é um poder comprado, de fato. Então, eu acho que assim, não é porque você tem um sistema que supostamente é democrático, que supostamente as pessoas participam, que esse sistema é totalmente isento. Não é. Você tem uma elite política que dita as regras do jogo e que vive às custas desse Estado que eles entendem como deles. Então, o anormal na política não é o cara ser corrupto. O anormal é o cara ser honesto. O negociata, tratar o aparelho público como se fosse algo, o quintal da minha casa, é o mais comum. E a pessoa que enxerga, fala politicagem. Politicagem é um nome feio que a gente dá, mas política é politicagem. Infelizmente, sempre foi. Não é? Não é que tá pior agora, não. Sempre foi.
Talvez esteja até melhor agora, porque você tem mais mecanismos de dar transparência a isso, né? Pensando na corrupção, né, que você falou, né? Corrupção tem em todo canto mesmo, né? Você acha que o problema do Brasil, então, não é nem a corrupção, mas é a impunidade com relação à corrupção? Tipo assim, aqui o cara é corrupto mesmo e não dá em nada. Vamos roubar o INSS que tá tudo certo, nunca vão pegar a gente. Você acha que em outros países, sei lá, não sei se na Suíça tem corrupção, mas talvez em outros países até tem, mas quando tem a pessoa é pega e vai pra cadeia, aqui não? Eu acho que tem um pouco disso. Tipo assim, na Suíça a pessoa tem mais medo de praticar o crime porque ela tem mais certeza de que ela pode ser presa. No Brasil, menos. E tem uma outra questão também que é psicológica. Eu acho que o político corrupto, ele não acha que ele é corrupto. Ele cria justificativas na cabeça dele pra ele achar que ele tá fazendo certo. É o novo normal, exatamente. Né? Tipo, eu tô destinando uma emenda parlamentar. Essa é a lógica. Eu sei disso porque o Fernando Holliday, que eu trabalhei com ele chegou a gravar uma proposta de esquema de corrupção e denunciar ao Ministério Público. O que aconteceu? Ninguém foi preso, nada aconteceu. E então, como que funciona isso, meu? Por que ninguém é preso? Tipo, mano, tá na cara, roubaram. Por exemplo, INSS. Tá na cara que deu treta. Você acha que vai dar em algo ou realmente não vai dar em nada? Não, é só você olhar os relacionamentos que os nossos juízes, a Suprema Corte, têm com os políticos. A Suprema Corte não tinha que ter relacionamento pessoal com o político da forma que tem. E tem, faz política. Se o ministro do STF quer que as redes sociais sejam censuradas, ele vai lá e negocia com o parlamentar. Pode. Eu julgo os seus processos. Sei lá, você foi condenado por violência de gênero, a Manuela Dávila te processou. Eu julgo se você vai ser condenado, preso e ficar inelegível ou não. E ao mesmo tempo, eu negocio com você? Quem vai estar em vantagem? Mas isso aí não é parecido com aquele negócio do Sérgio Moro, que ele se deu mal por causa disso? Ele se comunicou com alguém, não é? E aí... Houve uma comunicação ali, no caso, da justiça com a promotoria. Que não é o que acontece lá e ninguém tá fazendo nada? Que acontece, isso é um padrão, infelizmente, do nosso país. Mas o que o STF fez foi extrapolar isso a limites estratosféricos. Porque eles têm... Ninguém manda muito neles. Mais poder. Ninguém manda neles. E quer um exemplo? Uma história... inclusive tem a ver com ser empresário, empreendedorismo. Suponha que você é um empresário, você encontra no aeroporto um ministro do Supremo Tribunal Federal que você não gosta e você manifesta a sua insatisfação contra ele. Teoricamente, numa democracia, todo mundo é igual perante a lei, legítimo. A pessoa que não gosta de mim, ela tem o direito de me xingar, se ela quiser. Ela tem o direito, eu sou um representante do povo, eu não tenho que ser aplaudido, eu tenho que ser cobrado. Tá. O ministro do STF também, ele escolheu estar lá. O que aconteceu? Isso aconteceu de fato. Um empresário, o filho dele, discutiu com o filho do Alexandre de Moraes. Sabe o que aconteceu? Adivinha? Deu ruim pra empresa. No dia seguinte, busca e apreensão na casa do pai de família e do empresário. Busca e apreensão na casa dele, detalhe, por uma suposta agressão contra o filho do Alexandre de Moraes. A imagem da câmera nunca foi divulgada, fizeram um desenho ridículo do filho dele levando tapa, coisa ridícula. E após isso, você teve busca e apreensão. De acordo com a nossa lei, crime de menor potencial ofensivo, por exemplo, uma agressão, não justifica a busca e apreensão. Como que teve busca e apreensão na casa do cara? Cadê a legalidade? Cadê a nossa lei? Então é isso que eu falo. Não adianta fingir que é democracia, sendo que na prática não é. Mas o que fazer? Tipo assim, a gente não tem nada que possa fazer a não ser ir pra rua e tentar fazer barraco. Tipo assim, não tem ninguém acima do STF e o STF perdeu noção. Não há o que fazer. Existe o que fazer. É você... Se eles não desvirtuarem por completo o sistema, nas próximas eleições fortalecer um Senado independente. Que nunca vai ser completamente independente, mas que tenha pelo menos pessoas mais corajosas, né? Então hoje nós temos um Senado que ainda a minoria é corajosa. A maioria é covarde. O presidente do Senado é um covarde. Então você precisa de pessoas firmes que tenham coragem de... Até porque, até mesmo um político corrupto de centrão, você consegue convencer ele de que ele não pode abrir mão do poder dele. Quanto mais poder ele dá pro judiciário, é poder a menos que ele tem. E o que eu não entendo é como é que os caras conseguem ser tão moles que qualquer decisão do Supremo que viole os limites constitucionais, eles afinam. Não tem coragem de peitar e falar, não, até aqui vocês podem ir, daqui pra lá não. Os poderes, legislativo, executivo e judiciário, que é a divisão que nós temos, eles são independentes e harmônicos e equivalentes. O Supremo Tribunal Federal não é superior à Câmara de Deputados nem ao Senado. Eles têm que ser equivalentes. E eles se autolimitam. Essa é a ideia da tripartição do poder. Um limitar o outro, um fiscalizar o outro. Um ver se o que o outro está fazendo é errado ou não. Só que o agente fiscalizador do Supremo Tribunal Federal seria o Senado. E nós temos que ter um Senado forte, que hoje nós não temos, infelizmente. Porque tem covardia. Exatamente. E você tem um processo, as pessoas acham que
parece que pra virar uma ditadura tem que sair no Diário Oficial da União, né? Somos uma ditadura. Vai acontecendo. Né? Nenhuma ditadura assim, pô. Ó, Venezuela, até hoje ele finge que é uma democracia, não é? E o que aconteceu esses dias, por exemplo, que eu vi que teve, não lembro quantas pessoas a favor do impeachment do Alexandre, e aí, teoricamente, tinha alcançado mais que a metade, só que aí o cara lá, que eu não lembro quem que é, falou, independente de quanto, se todo mundo dizer eu não vou fazer e pronto. O presidente do Congresso não quis pautar. Ele não quis pautar porque ele tem um relacionamento com o Supremo e um relacionamento com o governo Lula. Mas então ele pode não querer? Pode. Mesmo que todo mundo queira, ele pode falar não. Mas, aí que tá, aí que vai o peito dos nossos parlamentares. Se ele perceber que ele vai perder a maioria, ele não consegue mais aprovar nada. Então falta peito, falta um posicionamento. O cara assina o negócio lá porque ele sabe que não vai andar. E que ele não vai se comprometer tanto. Porque na hora que chegar lá, vai votar a favor ou contra. Aí que o cara tem que ser macho. Porque amanhã o cara pode fazer uma busca e apreensão na casa dele, que nem já aconteceu, então...